Agora uma pergunta. Como está a sua memória? Ei, meninos, começando por vocês. Como é que tá a memória? Tá fraca? Ih, com essa idade? Será que a questão da memória tem a ver com idade? Vamos conversar com quem sabe. Luzia Raimundo, como tu está? Muito bem, Obrigada Olga. por ter vindo. Capaz, eu que agradeço. A Luzia é neuropsicóloga. Vamos lá, é a pergunta que eu fiz para os meninos. Essa falha na memória, memória não muito boa, pode ser em todas as idades ou continua sendo aquilo que lá atrás, quando as pessoas tinham já 45, 50 anos, a gente dizia, tá caduco. É uma importante pergunta aí que muitas pessoas fazem. Não é por conta da idade que a pessoa pode perder a memória. Ela vai perder a memória por conta de eventos externos, eventos Por exemplo? de estresse, por exemplo. Uma sobrecarga de trabalho, né? Às vezes também não exercitar essa memória também pode prejudicar, mas não tem relação Com a idade. Não. Bom, uma das coisas que a gente tem mais pavor, e a gente sabe que é muito triste, é o Alzheimer. Né? Sim, com certeza. E aí a gente conhece quantas famílias, você com certeza, que é destruidor, não é mesmo, Luzia? O Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Que ela vai acontecendo aos poucos a pessoa ela vai perdendo essa memória. Pode ser hereditário ou não, pode acontecer também por conta de uma vida totalmente sobrecarregada, um estresse muito grande ao longo da vida, faz com que essa pessoa possa perder a memória também. Tem algum teste que a gente pode fazer? Tem algum exame? Tem gente que fala assim, porque as pessoas de idade têm que fazer muita palavra cruzada, têm que fazer muitos jogos. Hoje nós temos no mercado uma disponibilidade muito grande de jogos, no celular mesmo. Isso funciona realmente? Então, Olga, foi até interessante você perguntar isso, porque assim, existem muitos mitos em relação a jogos, tá? E eu quero também um pouco desmistificar isso hoje. Até nós chamamos de neuromitos, né? Tem um trabalho bem interessante que vários neurocientistas fazem para desmistificar essa relação de que os jogos fazem com que estimule a memória. O que vai acontecer? Os jogos vai fazer com que a pessoa, ela treine estratégias para se beneficiar. Não é porque a pessoa ela joga, por exemplo, o jogo da memória que ela vai ser boa em memória. Ela vai ser boa somente naquilo, ela vai treinar aquilo, ela vai decorar aquilo. Entende? Entendi. A memória ela é muito ampla, né? Nós temos memória de curto e longo prazo, né? E essa memória de curto prazo é aquela memória, por exemplo, alguém te liga e te passa o número de um telefone. Daí você tem que gravar, que nós chamamos de memória operacional. Então, essa memória que fica ali guardada no consciente por alguns minutos, né? E já de longo prazo é aquela memória da vida, uma viagem que você fez, aquela memória da tua infância. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque hoje em dia nós temos algumas empresas, inclusive temos aqui em Cascavel, não posso citar nomes, mas que fazem essa propaganda mitológica. Isso não é bem assim que funciona, né? Tem muita enganação também, muita enganação, isso. A verdade é essa, muita enganação. Tem que tomar um certo cuidado, buscar em sites que tem lógica, que credibilidade, tem fundamento. Em livros científicos mesmo, né? Onde tem uma base científica, onde foi estudado, treinado, para ver se tem realmente efeito. Luzia, o celular também veio para a gente não ter memória. Porque uma vez a gente tinha a lista inteira da família, dos amigos, tinha tudo decora os telefones, não é mesmo? Agora não precisa mais. Ninguém mais nem usa relógio. E aí uma série de hábitos nós também mudamos, não é mesmo? Sim. E isso contribui para que eu não force mais a memória. Então nós temos um limite de memória. Tá? Também é outro mito que eu quero comentar hoje sobre essa questão de as pessoas falarem, mas você tem que para você ir no mercado, você precisa levar, você não precisa levar uma lista, então não leve, você precisa treinar a sua memória. Não é bem assim. Nós precisamos desse apoio de anotação, nós precisamos de agenda, nós precisamos da lista do supermercado sim, porque chega uma hora em que o nosso spam de memória, ele enche. Isso! É como um HD de computador. Enche, entope, eu tenho que limpar? É como se tivesse várias janelinhas abertas. Por isso que dá aquele branco antes de uma prova. Às vezes o estudante, ele estudou demais ali e chegou na hora da prova, deu aquele branco, porque ele não consolidou aquela memória. Quando ele vai evocar, quando ele vai precisar daquela informação que ele vai tentar lembrar o que ele estudou,
vai dar esse branco, porque a entrada também foi diferente. Outra questão que eu quero comentar, Olga, não tem como avaliar a memória se a gente também não avalia a atenção. Tá? Claro, necessita de outros processos cognitivos também para avaliação de memória, mas a atenção e a memória, como a gente explica para os pequenininhos, elas são amiguinhas, elas caminham juntas. Então, às vezes, a criança vem com um diagnóstico médico de dificuldade de memória, mas você vai investigar e vai ver que a criança tem uma dificuldade de atenção. Não é memória. Aí se juntou. Por causa dessa aquisição. Uma pergunta, é verdade que quando a gente escreve, a gente memoriza melhor? Com certeza. Com certeza, porque você vai utilizar várias funções, né? Você vai utilizar a atenção, você vai utilizar todas as suas funções cognitivas, né? Por exemplo, percepção, você vai utilizar suas habilidades motoras, a memória visual, a memória verbal. Então, você vai utilizar todas. Então, um método muito importante para estudo é anotar. esse. Anotar, você ler novamente e outra que é muito mais importante, que é você ensinar as pessoas. Por isso que os professores têm uma memória ótima e por isso que aquele conteúdo ele é consolidado na memória. Ensinar também se aprende. Com a gente às vezes brinca aqui, ô Luzia, dizendo o seguinte, você sabe que roupa você vestiu ontem? O que você estava vestindo ontem? O que você almoçou, jantou, segunda-feira? E aí as pessoas se pegam e dizem assim, eu não lembro. Mas a gente faz realmente de brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Aí nós vamos pra rua pra ver como é que tá a memória do povo. Vamos lá? Que legal. Sua memória é boa? É boa. Olha, ela ainda está funcionando. Mais ou menos, sei lá, meia boca. Eu acho que sim. Lembra o que almoçou ontem, pelo menos? Não. Não, ainda lembro. Lembro. Rapaz, lembro não tem jeito não, moça. Aí você tá louca, é muita função. Decora número de telefone, tranquilo? Sim. Não, precisa celular para olhar o número. Desde que eu tiver com a agenda do celular, eu lembro. Só ir na agenda do celular tá tudo certo. Se não... Se não, lascou, aí perdeu. Muito divertido ele. É um bom exercício, Luzia? Lembrar, puxar pela memória o que almoçou, o que vestiu. Com certeza, é super importante a pessoa estar estimulando a memória, tentando lembrar o que aconteceu. Mas como eu te disse antes, tem que tomar um certo cuidado para também não sobrecarregar, porque nós temos um limite de memória, né? Cada pessoa tem o seu limite, não tem como comparar. Mas cada pessoa tem o seu limite de memória, então temos que utilizar dos mecanismos necessários para auxiliar na memória. Muito bom que você coloca. Por quê? Porque a minha função aqui exige muito da minha cabeça. Minha cabeça tem dias que parece que vai explodir. E eu digo assim, meu Deus, queria ter um botão para clicar e dar uma limpada geral, né? Dar uma desligada. Porque parece que daí você renova. Aí é que tá, ficar quieto também no final de semana ajuda muito, né? Luzia, o que eu posso fazer para melhorar isso? Para tirar essa sensação de que a minha cabeça tá cheia demais, eu tenho muita coisa aqui dentro. Descanso, né, Olga? Descanso? Descanso, dormir, ter qualidade de alimentação, né? Dormir até assim mais de 7 horas por dia. Cuidar também com alguns estresses, não se importar muito com problemas que são pequenos ao longo da vida, né? Fazer atividades físicas. E tem uma técnica muito interessante que eu gosto de explicar em todos os locais que eu vou, que é o Mindfulness. O que é Mindfulness? Mindfulness, em inglês, significa mente plena, mente equilibrada, mente tranquila, tá? Mind, mente, e fullness, realizado, completo. Então, é um processo em que a pessoa ela vai buscar essa paz, ela vai vivenciar aquele momento presente. Não é meditação, mas é um pouco parecido. Ela vai respirar, também vai utilizar a respiração diafragmática, onde o ar entra pelo nariz, você vai segurar alguns segundos e vai soltar pela boca. Isso também tranquiliza e oxigena o cérebro, né? Vai ativar aquelas áreas que são necessárias para o nosso relaxamento, como a amígdala, o hipocampo e essas áreas que fazem com que a gente fique relaxado e tranquilo. E esse tempo nunca ninguém tira, né? Tem que tirar, Olga. O tempo nós que fazemos, né? Nós temos que tirar esse tempo para descanso. Né? Todo mundo precisa de uma folga. Essa questão de trabalhar dias corridos aí sem folga, a pessoa, em um momento ou outro, ela vai começar a se prejudicar. Se não é a memória, é a saúde mesmo, tendo alguns sintomas psicossomáticos, como nós chamamos na psicologia, né? Então, quando a mente não está bem, o corpo não está bem. Com certeza. E a gente sente, assim, conversando com as pessoas, a gente observa o quanto que elas estão angustiadas, com depressão, sim, numa pressa para resolver as coisas e
vivendo sob pressão o tempo inteiro, né? Claro. Uhum. E isso, como é que fica a cabeça, né? Fica totalmente sobrecarregada, né? Fica cheia de preocupações excessivas, né? E até quero comentar com você que a maioria dos meus pacientes que têm depressão e ansiedade, na verdade, os maiores casos que eu tenho é de ansiedade. Esses pacientes, eles têm uma preocupação excessiva com coisas pequenas. Por isso que em clínica eu sempre peço para que eles tentem mensurar o quanto que é esse problema que você está tendo. Será que é isso mesmo? Será que você não está criando algumas situações? E essas pessoas ansiosas e depressivas, elas tendem a ter problemas de memória, né? Porque não prestam atenção. Primeira coisa que uma pessoa faz quando ela está em um momento de estresse, ela para de respirar, ela para de pensar, ela tem essa dificuldade em focar no momento presente. Por isso que muitos têm ataque de pânico, né? Essas crises de ansiedade que nós vemos por aí que está crescente na nossa sociedade. Essa sociedade turbulenta, né, que nós temos. Isso me preocupa, porque lendo artigos, ouvindo rádio, enfim, programas de TV, convivendo com as pessoas, meu Deus, eu nunca ouvi falar tanto em síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Como é que a gente consegue melhorar? Aquela pessoa que está te vendo lá em casa agora, que está se sentindo assim, qual é o primeiro passo que ela pode dar? Então, Olga, assim, para cada pessoa é um tratamento diferente. Cada ser é um ser. Cada pessoa é um tratamento diferente. Então, ela vai ter que investigar o quanto que essa ansiedade está prejudicando na vida dela. Se ela já não consegue sair de casa para trabalhar, ou essa depressão, né, já não consegue sair de casa para trabalhar, já tem dificuldade de relacionamento social, não consegue estar inserida em um grupo. Então, ela tem que avaliar qual que é o prejuízo maior. Se ela vê que ela não está conseguindo levar isso sozinha, precisa procurar ajuda psicológica, buscar um médico também para verificar, porque muitas pessoas acham que o psicólogo é contra, né, o trabalho junto com o psiquiatra. Não, quando a pessoa precisa tomar um medicamento, não tem o que fazer, nós encaminhamos. Se precisar, né? não tem como. A Maria está colocando o seguinte, que ela esquece, vai fazer uma coisa, esquece, e que também não consegue lembrar da data de aniversário. Maria, não é só você não, viu? Eu não lembro de nada. Então tem que ficar muito atento ou à velha agenda, porque a gente esquece isso. Com certeza. Isso não é nenhum problema grave, né? Não, com certeza. É mais normal que você imagina, Maria. O problema grave é aquele onde o paciente tem uma lesão, né, um AVC, né, como você falou, o Alzheimer, ou aquela lesão também transcraniana, né, encefálica, onde tem um acidente, uma queda. Isso sim, nós temos que nos preocupar, e sim, a pessoa vai ter uma dificuldade de memória, vai ter uma amnésia, onde é trabalhado também, é feita uma reabilitação do paciente. Mas olha que legal que a Luzia falou hoje pra gente. Vamos nos alimentar corretamente, fazer exercício, dormir bem. Dormir bem, sem remédio. Isso. Não, sono natural, né? E aí as coisas vão ficando melhor. Adorei conversar com você, foi Obrigada, ótimo, Alva. muitíssimo Obrigada pela obrigado. oportunidade, tá bom?